Olá pessoal, hoje nós falaremos um pouquinho a respeito dos sinais de pontuação e como usá-los corretamente. Nós já falamos sobre as vírgulas, nós já falamos um pouquinho sobre a ordem direta das orações e agora nós vamos falar sobre os outros sinais. Como eu prometi na aula anterior, nós iríamos dar continuidade agora com os outros sinais de pontuação. É claro, veja bem, nós vamos falar de uma maneira básica, tá bom? Assim, a gente não vai aprofundar o assunto, nem tem como. Nós sabemos que nós não temos tempo para isso, então a gente vai falar a respeito dos sinais, mas de uma forma bem básica, tá bom? Lembrando a você novamente que você provavelmente vai escutar os cachorrinhos latindo aqui, ou os helicópteros passando, porque afinal de contas estou no meu quarto. E aí, infelizmente, a gente acaba tendo que, fingir que não está acontecendo nada, ok? Então eu vou tirar aqui o meu rosto para a gente poder começar a nossa aula de hoje, tá certo? Vamos lá. Então vamos ver os sinais de pontuação. O primeiro deles, sobre o qual eu gostaria de falar, é o ponto e vírgula. Todo mundo fica confuso com esse ponto e vírgula. Muita gente fala assim, meu Deus do céu, o que é esse negócio, né? Eu já não sei pôr a vírgula, ainda tem um outro que tem um ponto junto. Então, exatamente, você percebe que o ponto e vírgula é uma junção de dois pontos, né? A gente tem uma vírgula e em cima dela vem um pontinho. É talvez o mais difícil da gente entender, né? Da gente conseguir compreender o momento certo de utilizar. Mas a gente vai tentar aqui explicar rapidamente. O ponto e vírgula, teoricamente, ele é uma pausa maior do que uma vírgula simples e ele é uma pausa menor do que um ponto. Por isso que ele é chamado de ponto e vírgula. Ele tá ali no meio, ele dá um tempinho um pouquinho maior que uma vírgula, mas menor que um ponto. Então, é por isso que você tem que treinar bastante para aprender a colocar esse ponto aí no seu texto, né? Então, olha só, o primeiro exemplo. Ele é usado no primeiro momento, para enumerações. Enumerações. Então, o que é enumerar? Enumerar é você falar, ó, fiz primeiro isso, depois fiz aquilo, você vai até apontando, colocando o seu dedo assim, mostrando, fiz 1, 2, 3, fiz isso, depois aquilo. Isso é você vai enumerando, né, as coisas, por exemplo, que você fez. Então, olha o exemplo, ó. Pensei em 3 coisas, 2 pontos. Aí os 2 pontos ele prepara para aquilo que vai ser explicado. Primeiro, sobre o sentido da vida, ponto e vírgula. Vocês perceberam que eu ainda não terminei a ideia? Eu não terminei a ideia toda ainda. Eu vou continuar enumerando. Falta ainda mais uma coisa para eu falar. Né? 3 coisas eu falo aí. Então ele dá uma pausazinha maior, mas ele não pode ser um ponto. Por quê? Porque a frase não acabou ainda. A ideia ainda está sendo desenvolvida. Então ele diz, ó, primeiro, sobre o sentido da vida. Segundo, sobre o amor. E, por fim, sobre o dia de minha morte. Aí sim você tem o ponto final. Você percebe, então, o uso do ponto e vírgula? Ele dá uma pausa um pouquinho maior, mas ele não pode ser o ponto final. Porque a frase vai continuar, a ideia tem que continuar ainda. Tá? Senão o leitor vai ficar assim, ué, mas você não disse que eram 3 coisas, por que você já pôs o ponto final? Por isso que tem que ser o ponto e vírgula. E não pode ser uma vírgula simples, por quê? Porque é uma enumeração. E além disso, um outro uso, né, do ponto e vírgula é que a gente dá um tempo um pouquinho maior para o nosso leitor assimilar aquilo que a gente está querendo dizer por escrito. Então a gente coloca um ponto e vírgula para dar um tempinho a mais, uma pausa maior, para que as ideias não fiquem emboladas, tá certo? Vamos lá, próximo exemplo. Também o ponto e vírgula ele é utilizado para listas. Então a gente vai fazer uma lista de compras, por exemplo. Você vai listar alguma coisa, você vai separar cada item por ponto e vírgula. Então olha só, lista de compras. 1, arroz, ponto e vírgula. Estou separando o primeiro item do segundo. Número 2, feijão, ponto e vírgula. 3, alface, ponto e vírgula. 4, laranja, ponto final. Você percebeu? Então, para a gente separar os itens da nossa lista, nós vamos colocando ponto e vírgula. Quando a gente faz assim, mesmo dessa posição, você está vendo que está uma embaixo da outra, né? A gente vai separando com ponto e vírgula. Quando a gente coloca o último item, a gente finaliza com ponto final. Tá bom? Não pode finalizar com ponto e vírgula. Senão você fica em aberto, parece que tem mais coisa que vai vir
E não, se você está terminando, é o ponto final. Deu para entender? Essa é a lógica do ponto e vírgula. O ponto e vírgula também, como eu já falei, ele serve para dar um tempo maior para o leitor pensar sobre o que está sendo dito. Então, às vezes, você não encerrou o assunto ainda, você não encerrou aquele pensamento, mas você quer continuar, só que assim, para as ideias não ficarem emboladas, e você querendo dar um tempo maior para o seu leitor entender o que você está falando, você então vai utilizar o ponto e vírgula para separar as ideias. Olha só, vamos lá, presta bem atenção na maneira como eu vou ler estas frases, tá? Diz assim, ó. Ao entrar no recinto, senti um forte calafrio. Não sabia o que era exatamente. Pensei que fosse assombração, mas não era. Era apenas uma criança brincando com uma velha cadeira. Percebeu que eu dou uma pausa maior no ponto e vírgula, porque eu ainda estou narrando o que está acontecendo ali. Então eu quero criar um suspense, mas eu quero que o leitor perceba, né, que ele na verdade eu quero que o leitor ele consiga ter um tempinho maior para entender o que eu estou falando. Eu vou dando um passo a passo, tá vendo? Senti um forte calafrio. Não sabia o que era exatamente. Pensei que fosse assombração, mas não era. Era apenas uma criança brincando com uma velha cadeira. Então, perceba a diferença da leitura de uma vírgula, que você passa mais rapidamente, de um ponto e vírgula, que você dá uma pausa um pouquinho maior, mas deixando ali um ar de que vai continuar, tá bom? Você não pode ler o ponto e vírgula como se tivesse acabado tudo. Não, porque daí seria o ponto. Você tem que deixar em aberto. Olha um outro exemplo aí embaixo. Joaquim nasceu em 1970, Maria em 1979. Você percebe que são informações muito parecidas que estão colocadas muito próximas uma da outra, não é? Então o que a gente tem que fazer? Coloca o ponto e vírgula para separar as ideias muito semelhantes. Senão fica um negócio embolado. Ó. Joaquim nasceu em 1970, Maria em 1979. Fica uma coisa embolada. Para a gente não embolar a coisa, a gente separa as duas informações com ponto e vírgula. Tudo bem? Espero que você tenha entendido ponto e vírgula, tá? Se você não entendeu, volte esse vídeo, estude, pesquise mais na internet, tá bom? Pergunte pra gente também. Vamos lá, continuando. Agora começam os pontos um pouquinho mais fáceis, né? O ponto de exclamação, que é esse tracinho que a gente está vendo, que tem um pontinho embaixo, né? Bem conhecido de todos nós, e que a gente usa muito, né? No WhatsApp, no Facebook, a gente gosta muito desse tipo de ponto. O que esse ponto representa? Olha só, ele é usado para transmitir forte emoção no que se fala. Quando você quer dar uma ênfase, né? Quando você está falando com energia, com força, tá certo? Exemplos. Nossa, que susto! Tá? Você está dando uma ênfase no que você está falando. Você não pode escrever assim, falar assim, né? Nossa, que susto! Se você falar assim, você não está colocando emoção. E aí não entraria o ponto de exclamação. Você só vai colocar o ponto de exclamação quando aquilo que você está falando tem uma forte emoção, tem uma ênfase, você dá uma ênfase naquilo. Outro exemplo. Estou pedindo para você me escutar. Né? Às vezes a mulher vai lá e fala para o marido, estou pedindo para você me escutar. Aí você coloca o ponto de exclamação, porque você está colocando emoção naquilo, força naquilo. Tá bom? Se você não fosse colocar emoção nessa frase, você terminaria ela com ponto. E a leitura dela deveria ser assim. Estou pedindo para você me escutar. Você percebe que não tem ênfase? Então depende do que você quer transmitir. Se você quer transmitir uma coisa meio morta, assim, você não coloca o ponto de exclamação. Põe um pontinho, tá certo? Agora, se você quer colocar muita força, você quer colocar emoção no que você está falando, por escrito, você tem que colocar o ponto de exclamação. Aí vai lá a mãe e grita, Gabriela, vem lavar a louça. Tá vendo aí? Então, aí vem o ponto de exclamação. Ela tá gritando, tá pondo força no que tá falando. Marinheiros, terra à vista. É outra coisa. Você coloca a exclamação de novo. Tá bom? Se você não tivesse essa ênfase, você simplesmente colocaria um ponto, né? Marinheiros, terra à vista. Meu Deus, né? Não tem força nenhuma nisso. Mas alguém pode querer falar dessa forma, e se a pessoa quiser transmitir essa mensagem, transmitir essa ideia bem morta, assim, bem uma coisa só falada, ela vai ter que utilizar então o ponto.
no lugar do ponto, no ponto de exclamação. Tudo bem? Depois nós vamos então para o outro sinal de pontuação, que são as reticências. Reticências são esses 3 pontinhos aí, que inclusive eu já coloquei logo no começo. Reticências é o nome desses 3 pontinhos. Para que servem as reticências? Eu vejo que a gente utiliza muito, assim, de qualquer jeito, as reticências nas redes sociais, né? A gente vai colocar alguma coisa, um comentário lá no Facebook, no WhatsApp e tal, a gente usa reticências para... Porque às vezes dá aquela preguiça de colocar vírgula, né? Então a gente acaba colocando reticências. Mas para que serve esse sinal? Olha só para que serve. Indicam a supressão, né? Você tirar alguma coisa, ou a omissão de algum elemento da frase, ou também uma interrupção no que se ia falar. Exemplos. Você diz assim, ó, por escrito, tá? Estava pensando em te contar uma coisa... Ah, deixa pra lá. Você percebeu que você omitiu alguma informação? Olha, eu estava pensando em te contar uma coisa, você deixa um suspense no ar. Então, até a forma de ler, perceba como que eu estou lendo. Quando você põe reticência, você tem que saber ler o sinal também. Então, assim, ó, tava pensando em te contar uma coisa... Ah, deixa pra lá. Esse tararara, que a gente faz esse mistério, né? É assim que a gente lê as reticências. Então, se você, quando vai escrever um texto, você quer deixar esse suspense no ar, você precisa colocar as reticências, entendeu? Porque a gente tenta representar por escrito aquilo que a gente está querendo expressar na fala. Tá? Olha o outro exemplo. Eu quero 3 pães, ou melhor, 4. Sabe quando a gente fica titubeando, a gente interrompe o que está falando para consertar? Então, a gente também representa isso com as reticências. Ó. Eu quero 3 pães, ou melhor, 4. Tá bom? A gente fica assim na dúvida do que a gente vai falar. Então, a gente representa isso por escrito utilizando as reticências, entendeu? Então, ó, quando a gente omite uma informação, quando a gente deixa a coisa em suspense, tá? E a gente tem que dar essa ênfase do suspense, né? Olha, eu tava pensando em te contar uma coisa. Fala assim, ó, se você souber o que eu acabei de escutar, quando a gente fala assim, as reticências, que representam isso que a gente quer expressar, entendeu? Beleza. Depois a gente tem um sinal muito conhecido, que é o sinal de interrogação, ponto de interrogação. Ele indica uma pergunta direta e vem sempre no final da frase. Exemplo, que horas são? Tá? Então você pergunta para alguém diretamente assim, que horas são? O que você pensa em fazer hoje? Né? Pessoal, quem que faltou aqui na aula semana passada? Está fazendo uma pergunta direta, não é? Então a gente coloca o sinal, o ponto de interrogação no final. Agora, veja que nós temos um outro tipo de frase interrogativa que ela não é chamada de direta, mas ela é chamada de interrogativa indireta. Ou seja, é uma pergunta que eu faço, mas de forma indireta, tá? Porque assim, ó, veja bem, o que é uma interrogação? Uma interrogação é quando você expressa, de alguma maneira, o seu desejo de querer saber alguma coisa, certo? Isso é interrogar. Interrogar é você querer saber algo. Só que tem 2 formas de fazer isso. Você pode fazer isso de forma direta ou de forma indireta. Direta é essa sim que você olha e pergunta, e aí, tudo bem? Pronto, é interrogação. Você quer saber se a pessoa está bem. É uma pergunta direta. Agora, a indireta, você meio que solta no ar a coisa. Você fala assim, ó, eu gostaria de saber que horas são. Eu gostaria de saber que horas são. Percebe que não vai ponto de interrogação? Quando você tem esse negócio assim, eu gostaria de saber quem fez a lição. Nesse caso, é uma pergunta indireta. Você percebe que é você querendo saber alguma coisa, só que você não pergunta diretamente. Então, neste caso, não vai o ponto de interrogação, vai ser um ponto final. Tá certo? Então preste bem atenção, porque muita gente acaba colocando o ponto de interrogação exatamente aqui nesse pontinho. Ó. Em vez de pôr o ponto, põe ponto de interrogação. Aí a frase fica assim, ó, gostaria de saber que horas são? Parece que você estava olhando para alguém e perguntando para a pessoa, né? Você gostaria de saber que horas são? Entendeu? Então, cuidado, muito cuidado com as frases interrogativas indiretas, tá bom? Vamos lá. Aí a gente tem também os parênteses, né? Para que servem os parênteses?
o parênteses ele é usado para fazer um comentário dentro da frase. Então, você está falando está escrevendo lá, explicando alguma coisa, de repente você pensa assim, bom, eu quero fazer um comentário, eu quero falar uma coisa assim, como se eu estivesse cochichando para o leitor, alguma coisa. É uma coisa que não tem nada a ver aqui com o que eu estou escrevendo, mas eu quero fazer um comentário. Ou eu quero fazer um esclarecimento, eu coloquei lá eu estou escrevendo, estou explicando alguma coisa e eu acho que o leitor talvez não entenda, aí eu ponho entre parênteses para explicar para ele mais ou menos o que eu quero dizer. Então, olha o exemplo aí. Maria, que de lenta nada tem, comprou uma casa com o dinheiro do cunhado. Percebe que se a gente tirar o que está dentro dos parênteses, a gente tirar, fica uma frase comum, né? Ó, Maria comprou uma casa com o dinheiro do cunhado. Só que eu quero dizer para o leitor, eu quero dar um toque para o leitor, que essa Maria aí é muito esperta. Só que isso eu não posso colocar dentro da frase. Então os parênteses servem para eu fazer um comentário à parte, entendeu? Então eu digo assim, Maria, que de lenta nada tem, comprou uma casa com o dinheiro do cunhado. Entendeu? Então é assim, quando você quiser fazer um comentário à parte e que ele vai meio que quebrar o ritmo do que você está falando, põe entre parênteses para você explicar para o leitor paralelamente ao que você está escrevendo lá. Também, você pode ver aí o segundo exemplo, que você pode utilizar os parênteses para explicar uma sigla. Então você coloca assim, a ONU. Aí digamos que você imagina, pô, acho que o meu leitor nem sabe o que é a ONU. Então você abre parênteses para explicar para o cara o que é a ONU, Organização das Nações Unidas, e fecha. E aí retoma a frase. É uma vergonha para o mundo, certo? Vamos dizer que você tire aí a Organização das Nações Unidas. Vai ficar assim, a ONU é uma vergonha para o mundo. Só que você quer explicar para o leitor o que significa a ONU. Então você põe entre parênteses, deu para entender? Você faz um esclarecimento. E aí a gente tem o ponto e o ponto final também, né? Para que serve esse ponto? Bom, é muito simples. O ponto indica o final de uma frase, certo? Finalmente meu time saiu campeão. Agora podemos comemorar até o amanhecer. Depois, muito se falou sobre o garoto. Pouco se sabia de fato sobre ele. Quando apareceu, todos o olharam fixamente. Ele entrou, se sentou e permaneceu calado até o fim da festa. Ponto final. Tá certo? Então isso aí para o ponto final indica o final de uma frase ou o final de um parágrafo ou o final do texto. Tá certo? Então acabou de desenvolver a ideia, ponto final. Você não pode deixar em aberto, por exemplo, utilizando um ponto e vírgula, não faz sentido. Você finalizou a ideia, ponto final. Tudo bem? Então, pessoal, eu acho que é isso. A gente tem aí depois uns exercícios para fazer, mas eu vou deixar para um vídeo específico só com os exercícios. Tudo bem? Então, espero que você tenha entendido. É claro que nós não falamos sobre todos os outros sinais. A gente tem, por exemplo, os dois pontos, certo? Que em cima você pode ver aqui, ó, os dois pontos. Para que servem os dois pontos? Só para não ficar sem falar deles. Os dois pontos, eles servem para você anunciar que você vai explicar alguma coisa. Entendeu? Você diz assim, ó, eu estava pensando em fazer o seguinte. Aí você põe dois pontos. E aí você explica. Entendeu? Então eles servem para você. Eles anunciam que alguma coisa será explicada. Tá? Pode ver aí, aqui mesmo, nesse exemplo, ó, ponto e ponto final, dois pontos. Aí eu vou explicar o que são. Entende? Então eles anunciam que algo será esclarecido, algo será explicado. Entendeu? Basicamente é para isso que servem os dois pontos. É óbvio que existem outros usos, mas como eu falei no começo do vídeo, nós só estamos querendo apresentar para você aquilo que é essencial, aquilo que é fundamental que você saiba. Para aprofundamento você tem a internet, você tem as gramáticas e que hoje na internet a gente tem tudo. Né? É só você querer que você encontra todas as explicações. Então desejo a você um forte abraço, desejo bons estudos e a gente se encontra na nossa próxima aula. Até mais!